Bom dia, paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, mais uma segunda, mais um dia. Vou falar pra vocês que hoje eu tô cansada, tô com sono, não dormi como eu costumo dormir no final de semana, mas glória a Deus, Deus tem sustentado. E vamos embora, porque hoje a gente vai entrar em Atos 21. E vamos preparar nosso coração também, porque amanhã a gente tem convidada, né? Então amanhã a gente vai receber uma palavra diferente, a gente vai receber uma visão diferente. Eu adoro isso, porque sempre tem algo para eu aprender, né? Assim, se eu fico só falando do que eu tô vendo, do que eu tô enxergando, é aquilo ali, né? Mas quando tem alguém que vem e transborda da maneira dele, né? Como é incrível que a gente pode estar expandindo também a nossa visão, né? Vamos ver se tem recados pra hoje. Tô tomando aqui um cafezinho pra ver se eu acordo. Dá uns minutinhos aí pra irmã despertar no espírito. Ai, sexta-feira foi a minha formatura. Eu recebi muitos parabéns por aqui. Então eu quero agradecer também a cada pessoa que orou, né? Que esteve junto comigo em espírito, que tava lá comemorando, né? E ficando feliz, né? Por essa conquista de realmente, né? É uma trajetória, né? Gente, meu Deus. Foi um ano inteiro, toda segunda, toda terça, das 7 da noite até as 10 da noite, 2 aulas por dia, né? Prova, leitura, muita leitura, gente, muita leitura. A gente tinha 8 livros obrigatórios, fora os que não eram obrigatórios, e ainda mais toda a Bíblia, né? Então, assim, foi um ano, assim, de muita leitura, muita leitura. E glória a Deus por isso, porque em cada um dos livros, né, a gente vai sendo transformado, porque a gente vai recebendo conhecimento, vai colocando aqui, e aí a gente vai recebendo a palavra, e aí vai descendo pro coração, e aquilo ali vai se tornando também, ao decorrer do tempo, raízes que vão se tornando a nossa motivação diária, né, daquilo que a gente vai escolher fazer, daquilo que a gente vai escolher ser, sabe? Então, é tremendo demais. 10M a gente tá indo pro 6º mandamento, ou 7º agora, não sei, 6º, acho que é o 6º. E tá sendo também uma transformação ministrar, porque cada vez que a gente vai estudar, às vezes tem pessoas que falam assim, ai não, mas eu não tô pronta, né? Teve uma irmã que disse, ai, não tô pronta pra vir falar da palavra de Deus no Instagram e tudo mais, né? Mas se tu não estiver pronta, agora tu vai estar quando? Provavelmente esse tipo de pessoa que não tá pronta pra vir aqui, ele também não tá pronta pra falar com o açougueiro lá da esquina. Então ele não tá pronto pra falar com o açougueiro, ele também não tá pronto pra falar com o filho. Ele também não tá pronto. Então ele nunca tá pronto, então ele nunca tá pregando o evangelho, ele nunca tá falando do evangelho. E o que tem por detrás, né, como se tivesse uma vergonha, né, do evangelho, porque assim, quem realmente entende o que é o evangelho, que é servir a Deus, o que pode ser mais importante, ou o que pode te impedir, eu tô com vergonha, eu não me sinto preparada, não, nada pode te impedir, né, de realmente ir lá e falar da palavra de Deus, e ser o testemunho vivo de quem Deus é. Na sexta-feira já Deus nos presenteou com um testemunho grandioso. Eu acho que ela não vai deixar eu postar aqui a foto, tá? Mas eu teve uma irmã minha que me ligou, ela era uma convidada minha, e ela tava com a cara assim, ó, desse tamanho, assim, ó, inchada, os olhos nem abriam, assim. Acho que deu uma reação alérgica, alguma coisa assim nela, né? E ela não conseguia abrir os olhos. Ela disse, como é que eu vou na tua formatura? Ela disse, eu vou ter que ir no médico. Eu falei, no médico? Eu disse, mas tu já chamou os médicos dos médicos? Não, ainda não orei, ela disse. Eu digo, então vamos orar. E a gente fez uma oração poderosa, e Deus é maravilhoso, Ele é mestre em milagres, né? E aí, de noite ela tava lá, pra honra e glória do Senhor, né? Com o rosto dela já normal, já. E final de semana a gente tava juntas e comentando, né? Como que quando Deus quer te usar, Ele também vai gerar esses testemunhos para que a tua fé nele aumente,
para que tu conheça Ele, não só de falar, mas de viver as experiências com Ele, né? Então, se você ainda não tá vivendo experiência, se você ainda não tá vivendo sobrenatural, peça, porque Ele é o próprio sobrenatural. Então, se tu pedir para Ele, com certeza, né, tu vai começar a viver esse sobrenatural do Senhor e Ele vai te dar a graça de ser testemunho dele, para poder realmente, né, falar, olha, eu não conheço mais Deus só de falar, mas eu vivo experiências com Ele, né, Ele me dá essa oportunidade de ser testemunho dele. Então, foi incrível. Eu disse, meu Deus, eu fiquei chocada, gente, realmente, por que eu ia ir no médico? Se eu tenho o médico dos médicos que habita a mim, eu digo, é isso aí. Aí teve várias coisas que aconteceram ao longo do nosso final de semana, gente. Esse final de semana foi assim, olha, não tem nem como explicar em palavras o que foi o final de semana. Aí carro que estragou, aí a gente orou, conseguimos carona até, porque a gente não tava conseguindo Uber naquela região que a gente tava. Aí, resumindo, foi só assim, glória em cima de glória, mas também batalha em cima de batalha, assim, em todas Deus nos deu vitória. Realmente, assim, Deus é maravilhoso. E o mais, assim, o que mais me chamou a atenção nesse final de semana é o quanto que, quando a gente vai dando graça em todo o tempo e indiferente das circunstâncias, como Deus, Ele parece que nos agracia, assim, sabe? Foi muito lindo esse final de semana. Bom demais. O que mais? Hoje, voz funcional tá aberto. Hoje a gente pode fazer pedido. Eu vou convidar algumas pessoas para estarem aqui conosco. Vamos mandar essa live aqui para algumas pessoas. Depois, que elas possam assistir depois. Para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. No sábado a gente tava no Espaço Mulher. Gente, que lindo aquele espaço, viu? E que pessoas abençoadas naquele lugar. Que unção, sabe? Bom, até pastor passou por lá e foi pregando lá pra mim. Eu digo, Deus, eu posso estar em qualquer lugar, mas o Senhor faz, né? Porque, olha, meu Deus, que tremendo que foi esse sábado. As irmãs em Cristo Jesus apareceram lá, nós oramos, foi lindo demais. É aqui do lado do Quero Café, sem contar, né, nas peças maravilhosas que aquelas meninas têm. É a mãe dela que faz as compras e quanta peça linda, meu Deus, e um preço super justo. Então vamos lá e visitem essas meninas também ali no Espaço Mulher, que é lindo demais. E o Voz, então, com todas as peças também estão lá. Que mais que eu preciso falar? Voz funcional, voz story, dezena, acho que é isso. Bora começar, senão nós não termina. Aleluia, porque amanhã a gente tem Atos 22 com visita amanhã. Aleluia. Eu tô louca pra ouvir essa irmã, gente. Creio que vai ser tremendo o que Deus vai fazer. Então vamos lá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos essa segunda-feira, recebemos essa semana, Pai. Recebemos o nosso abrir de olhos, recebemos o ar, em nome de Jesus, para que nós possamos viver experiências, Senhor, contigo, sermos testemunhos da tua existência, da vida que há em nós. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse final de semana tremendo. Nós te louvamos, te bendizemos, porque tudo é possível, porque tu existe. Nós te damos graça, Senhor, em todo o tempo, por toda a tua misericórdia de nos perdoar, de nos redimir, de nos lavar, de nos sarar, Pai, em todo o tempo, Pai. Lembrando-nos, Senhor, da cruz, lembrando-nos de quem tu és, Senhor. Aleluia, Jesus. Pai, grande és tu, Senhor, grande é o teu poder, grande é a tua misericórdia, grande é o teu amor, Pai amado. Nos ensina, Senhor, ao decorrer desse dia, Pai, mais sobre Ti, mais sobre a Tua misericórdia, sobre o Teu amor, Deus. Inunda-nos, Senhor, da Tua presença, do Teu doce Espírito Santo. Espírito Santo, Tu tens liberdade aqui para falar através da minha boca. Aleluia, Jesus. Para operar, Senhor, milagres nesse lugar, em cada ponto, em cada casa, em cada coração, Senhor, que se encontra presente, Deus.
Em nome de Jesus, vai fazendo a tua obra, Deus amado, em nome de Jesus, vai levantando novos discípulos, Pai, para que, Senhor, o teu nome grandioso, ele seja conhecido, Pai. Não somente, Senhor, de falar, mas também nas experiências que teremos, Senhor, contigo, Deus. Pai, nos leva mais profundo, Senhor, no conhecimento de quem Tu és, Pai. Nós queremos a plenitude do conhecimento de Ti, Senhor. Assim, Pai, nós ilumina, Senhor, como um candelabro, Senhor, as palavras que vamos proferir hoje aqui, Pai. Eu já declaro, Senhor, céus abertos, revelação, espírito de revelação, Deus, de entendimento da Tua palavra soberana, Deus, sobre cada ponto, sobre cada pessoa, Deus, que vai receber, Senhor, essa palavra, Pai. Já vai tocando, Espírito Santo, cada coração, em nome de Jesus, preparando, Senhor, esse solo para frutificar, Deus amado, gerar frutos lindos e belos para o Teu reino, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, então. No 21, a caminho de Jerusalém, né? Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali até Patatara. O chamado, gente, ele não vai anular vínculos que a gente tem com pessoas, né? Mas muitas vezes ele vai exigir, né, de nós despedidas dolorosas. A gente vai deixar um pai e uma mãe, agora a gente tem 3 missionários lá da nossa igreja que estão no Rio de Janeiro. Então, teve um deles, inclusive, que é meu colega carismático, que ele não fez a formatura, porque ele estava lá nas missões, né? Então, vai ter despedidas, vai ter coisas que vai ter que abrir mão. Muitas vezes para a carne vai ser doloroso, mas, né, que o chamado esteja sobre toda a carne, né? Então, Paulo aqui, ele não sai de uma maneira fria, né? Ele só simplesmente é obediente com aquilo que ele tem para fazer, com aquilo que ele tem que seguir, né? Então, isso não elimina as lágrimas do propósito, né? A gente pode ficar triste muitas vezes, se separar e tudo mais. A carne tá ali sentindo, né? Mas o propósito, ele é maior, amém? Lá no 2. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Deus, ele não só chama, né? Ele provê os meios, né? E às vezes as minhas irmãs falam, mas eu não tenho como, eu não tenho dinheiro. Eu falei, não te preocupa, se Deus te chamou, ele vai prover também a provisão. Porque aquele que é suficiente para te plantar, ele também é suficiente para fazer todo o resto da obra, né? Ele levanta pessoas, pessoas vão me falar, pessoas vão me ajudar. Deus faz. Amém? Lá no 2. Lá no 3. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito com letra maiúscula, que a gente já sabe que é Deus, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém, mas, quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos com suas mulheres e filhos nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos, né? O testemunho vivo, né? Explícito. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Nem todos vão, alguns permanecem sustentando, né, a casa do Pai, sustentando aqueles discípulos. Então Deus, ele tem falado muito comigo, né, sobre as diferenças dentro de um ministério, dentro de uma igreja, dentro de uma casa, dentro de uma empresa, que muitas vezes a gente quer que todo mundo pense igual, que todo mundo concorde, que todo mundo... A visão, sim, ela tem que ser igual, né? Lá onde a gente quer chegar, o propósito, ele tem que ser o mesmo, né? Mas muitas vezes os meios e os pensamentos e as funções, elas vão ser diferentes. E a gente precisa, em primeiro lugar, amar o corpo, amar os irmãos, para a gente realmente começar a ver que é perfeita a maneira como aquele irmão, ele é. E foi muito legal esse final de semana. A gente vê, eu vejo o corpo em toda parte, né? Nós estávamos em 3 e ainda assim o corpo estava ali, cada uma, né, aparecendo no corpo, aparecendo, orando, lendo. Uma estava pregando, outra estava orando, outra estava falando, outra mais
doce, outra mais exortante, outra mais, sabe? Então, assim, tudo que é necessário pro corpo, né, vai acontecendo. E a gente vendo quando há amor e quando há o entendimento do corpo, né, não tem o julgamento ou a justificativa de, assim tá errado, assim não sei o que, né? Não tem isso, a gente começa a ver a beleza, né, da formação daquele corpo, olhando para que o ouvido não vale mais do que a boca não vale mais do que o nariz e simplesmente deixar aquilo ali fluir e acontecer. E isso é lindo. E isso que faz com que o corpo edifique, né? Agora, quando tu tem amigos que tu escolheu ser amigo, é fácil, é mais fácil fazer. Ou assim já é difícil. Mas agora imagina numa igreja, né? Igreja a gente é um treinamento diário, né? Onde são pessoas que tu não conhece, são pessoas que tu não escolheu, que tu não convive e que realmente tu tá recebendo a porção que o Senhor tem ali para liberar, né? Então, a igreja é o melhor lugar pra gente ser edificado, pra gente ser tratado. E glória a Deus pela igreja. Lá no 7. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. O reino ele não é competição, ele é continuidade daquilo que o Senhor começou, tá? Então aqui não há... cada um tá dentro do seu contexto, dentro daquilo que foi chamado. Depois, ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Aleluia, Pai, levanta profetas, Deus amado, em nome de Jesus. Lá no 10, depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Aqui quando ele fala profetizam, né? Eu sei que às vezes eu tô falando aqui, parece que todo mundo sabe o que é um profeta, né? Mas aqui no original, o profeta é falar inspirado por Deus. Então o profeta ele não é só palavras de sabedoria, de conhecimento, que toca o coração. Um profeta, ele realmente fala por uma inspiração divina. Então às vezes é o próprio Deus ali, às vezes não, né? O próprio Deus ali falando pela boca daquele profeta, amém? Então, lá no 11, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando, olha o que o profeta fez, tá? Ele pegou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse, assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Então a profecia nem sempre ela vai vir gente cheio de borboletas ou numa direção, uau! Aqui, essa profecia, ela leva a um sofrimento, né? Então eu imagino Paulo, ou imagina nós recebendo uma profecia, alguém tirando um cinto das nossas vestes, amarrando no nosso pé e na nossa mão e dizendo, desta maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Imagina se falasse que seria chicoteado. Normalmente, a nossa carne reage e olha com raiva, com desdém e julga o profeta que ele está mentindo. Porque a gente não quer escutar aquilo ali, porque a nossa carne começa a gritar, né? Mas eu declaro sobre os santos, sobre os filhos de Deus, que a gente vai poder ter discernimento, né? E maturidade espiritual para receber também exortações do Espírito Santo, de quando a gente está fazendo algo que não convém, quando algo que não agrada o Espírito Santo, ou até mesmo, né, quando é algo que não é bonitinho, né, que a gente realmente consiga enxergar a boca de Deus nos nossos irmãos, nos profetas que Deus tem levantado, e ao invés de ficarmos brabos, magoados, entristecidos, enraivecidos, né, que a gente realmente consiga ver Deus ali, né, nos preparando para aquilo que virá. Amém? Glória a Deus. Eu já passei várias vezes, gente, por situações bem desafiadoras, assim, às vezes eu digo, ai Deus, sério que tu quer que eu fale isso?
Meu Deus, é certo que eu falo pra essa pessoa e eu fico ali. Às vezes eu até tenho dificuldade de na hora falar aquilo que o Espírito quer, porque eu sei que às vezes a maturidade da pessoa não tá preparada para aquilo ali. Precisa ter muita maturidade, né, para olhar para aquilo ali e dizer simplesmente amém. E é isso que Deus nos chama, né, para realmente só olhar para aquilo ali e dizer amém. Eis-me aqui, Senhor, tô preparado, seja feita a tua vontade. Porque a vontade dele é soberana. E glória a Deus por isso, né? Então, vamos lá aqui no 11, eu quero falar também que a profecia, que ele fala, ela confirma, ela não cria uma novidade, ela só confirma aquilo que Deus já tem preparado. Então não é uma emoção, tem uma clareza daquilo que Paulo ele já tá sabendo o que vai acontecer. Então a profecia aqui nesse caso, ela tá preparando Paulo, tá preparando os discípulos, tá preparando ao redor os outros que estão ao redor dele para aquilo que vai acontecer. Amém? Lá no 12. Quando vimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você está pronto para morrer em nome do Senhor Jesus? Outro dia eu estava vendo uma reportagem de um pastor que foi preso, né? Eu olhei, glória a Deus por esse pastor, aleluia. Né? E eu também cheguei num nível de que se a pessoa ela tá contra mim, ou ela tá falando mal de mim por causa de uma profecia, uma exortação, uma coisa, uma palavra de Deus, eu olho, aleluia, Deus que tá me rejeitando, glória a Deus. Eu aprendi a falar isso com Paulo, gente, porque glória a Deus, né? Glória a Deus, a gente precisa saber lidar com tudo isso, né? Com as emoções, manter o nosso domínio próprio, manter a palavra que Deus disse no nosso coração, não deixar com que o nosso coração seja alcançado por essa rejeição, porque ser rejeitado, gente, amém, glória a Deus, aleluia. Agora a gente pegar aquilo ali como algo negativo, algo ruim, algo que amargura o nosso coração, aí é ruim, tá? Porque aí vai descer aqui para o nosso sentimento e as nossas motivações, tudo aquilo que a gente for fazer tá baseado em cima disso. E é isso que aqui Paulo também tá exortando, para que, independente das circunstâncias, não desça sobre nós algo que não venha do fruto do Espírito Santo, porque tristeza não é do fruto do Espírito Santo, ira não é do fruto do Espírito Santo, e que a gente possa se manter no Espírito, independente de qualquer situação ao nosso redor, para que realmente a gente possa frutificar, porque ó, aqui Paulo frutificando, né? Glória a Deus por isso, glória a Deus pela vida de Paulo. Ai, Paulo me ensina tanto, meu Deus. Então aqui mesmo as pessoas cheias de Deus, elas podem reagir emocionalmente, né? Aquela revelação, aquela profecia, elas podem sentir medo de perder também, por exemplo, né, que era o caso. É uma reação comum dos seres humanos. Então, olha quando Abraão, né, tinha o filho que seria morto. Imagina você receber uma profecia de que Deus vai pedir teu filho, e aí? Né? Tudo isso são coisas que levam a gente a olhar para esse ponto de que Deus quer nos trazer de domínio próprio, né? E realmente de entrega, né? Lá no 14. Como não podemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Sempre, contudo, que seja feita a vontade do Senhor, nosso Deus, né? Então, o chamado verdadeiro nasce de convicção, não de emoção. E quem conhece o valor do nome não negocia o custo que tem a gente carregar o nome de Jesus. Amém? Isso aqui é forte, viu, gente? Muito forte. E a vontade do Senhor nem sempre ela vai prevalecer no conforto, né? Nem sempre vai... Eu tenho vivido cada coisa assim, ó, meu Deus do céu. No final de semana mesmo, eu e as irmãs ali, meu Deus, quanto confronto, sabe? Quanto confronto. Porque muitas vezes a gente tá com a nossa mente programada, né, acostumada a olhar para um certo tipo de circunstância e reagir de uma certa maneira, mas às vezes Deus ele quer nos levar para um próximo nível, né? Furou teu pneu, como é que tu reage? Estragou teu carro, como é que tu reage? Deus te parou de ir num lugar onde é que tu disse que tu ia, onde é que tu tinha criado todo o cenário para ir, como que tu reage? Como é isso para ti?
Às vezes Deus tá querendo que tu vire uma chave, que tu vá além daquilo ali, além das circunstâncias, e te mantenha no teu domínio próprio. Te mantenha em oração, te mantenha perseverante, crendo que Deus está fazendo tudo perfeito, crendo que essa é a vontade do Senhor e que isto, tudo que está acontecendo é perfeito. A gente foi muito ministrada no final de semana sobre isso. E glória a Deus por essa oportunidade. Lá no 15, depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Manassón, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Glória a Deus. Lá no 17, a chegada de Paulo a Jerusalém. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No mover do Espírito, acolhimento, ele não necessariamente vai significar concordância, mas um amor genuíno. Então eles podiam até não concordar com aquilo ali, mas Paulo ele tinha a convicção de que aquilo ali era o propósito dele, então eles não concordam, mas em amor eles permanecem. Nem sempre a gente vai entender o chamado ou o que o Espírito conversou com cada pessoa. Nem sempre a gente vai concordar, nem sempre a gente vai entender, mas que a gente possa respeitar e continuar em amor, amém? Lá no 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Glória a Deus. Paulo não se exalta, ele simplesmente testemunha o que Deus está fazendo. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina a todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés. Olha como eles distorcem. Dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos e nem vivam de acordo com os nossos costumes. Aqui a gente vê como Deus trabalha por etapas, né? Ele salva primeiro, depois ele transforma. Nem todo cristão maduro abandonou todos os seus sistemas antigos. Então, mesmo que ele já foi salvo, ele ainda vai ter paradigmas para ser transformados. Mentalidades velhas, antigas, estruturas antigas que precisam ser renovadas. Então, por isso, permaneça, lê mais, estude mais, busque mais. O que mais eu posso fazer, espiritualmente falando, que me edifica, que edifica o meu espírito, né? Para que essa antiga maneira de pensar seja destruída. E aqui a gente vê também uma acusação distorcida. Eles começam a distorcer algo que não tem nada a ver. Paulo ele não pregava contra Moisés, mas contra a salvação pelas obras da lei, né? Então, ele não tá falando assim, a obra se exclui, mas ele está falando assim, existe salvação para todo mundo, não é sobre mais o que está aqui do lado de fora, sobre circuncisão, é sobre o Espírito, é sobre Jesus que morreu na cruz, e pela misericórdia dele, na nova aliança, né, pelo sangue do Cordeiro nós fomos sarados, redimidos, e nós receberemos o Espírito Santo em nós nos tornamos o tabernáculo, e o Espírito edifica-nos. Não pelas obras, mas pela fé que temos em Cristo Jesus, pela fé que temos que carregamos a presença dele. Porque quando nós cremos que a presença do Espírito está em nós, automaticamente, gente, involuntariamente nós vamos nos santificar. Porque se eu estou carregando o próprio Deus dentro de mim, como que eu passo a me posicionar? Como eu falo? O que eu busco? Quais são as minhas motivações se Cristo está em mim? Se Cristo está em mim, como eu reajo às situações, como eu ajo com os meus irmãos, qual tipo de emoção eu vou permitir sentir no meu interior, que tipo de pensamentos eu vou permitir que gerem um sentimento sobre mim e que motive as minhas vontades e aquilo que eu vou fazer no meu dia a dia. Então, se tu crê, é natural que essas obras sejam feitas. Então a gente não precisa mais olhar para a obra. O nosso foco ele tem que estar na fé, porque uma vez que o nosso foco está na fé em Cristo em nós, é natural que todas aquelas leis
que existiam antigamente, né? Os mandamentos, não aquela coisa de matar tal coisa, para ir no Santo dos Santos, para o sangue ser aspergido, parará, tudo aquilo do Velho Testamento, né? Onde existia um lugar onde existia um sacerdote. Não, isso caiu por terra, mas o que não caiu por terra é os mandamentos, não matarás, não roubarás, não dá falso testemunho, tudo aquilo ali continua. Mas agora olhando com um olhar, tanto é que no 10M a gente faz isso, a gente traz um olhar dos 10 mandamentos baseado em cima da nova aliança, baseado em cima daquele que crê, daquele que tem fé que Cristo habita ele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá no 22. Então, eles estavam misturando, eles estavam distorcendo. Olha só, esse cara está ensinando contra a lei. Não era contra a lei, era só de acordo com a nova aliança. E eles perguntam: o que faremos? Certamente eles saberão que você chegou, portanto faça o que lhes dizemos. Então, conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que raspem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de vocês, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Então aqui o que eles sugerem? Olha só, se tem que fazer isso aí, faz isso aí que eles estão falando, pelo menos eles vão acreditar no que tu está falando, pelo menos eles não vão mais se opor a isso que tu está dizendo. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, de carne de animais estrangulados e de imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Então, Paulo, ele era tremendo, porque a maturidade espiritual aqui sabe quando confrontar e quando ceder, sem nunca perder a verdade. Então, Paulo, ele cede aqui algo que já nem faz mais sentido, mas para ele não perder a salvação dos irmãos dele. Glória a Deus. Olha isso, que discernimento. Meu Deus do céu. Então, ele foi lá e se purificou com ele depois, foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias de purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Glória a Deus pela vida de Paulo. A prisão de Paulo. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram. Aqui no reino, fidelidade não evita a oposição. Então, mesmo que Paulo estava lá, fiel, fazendo toda a obra do Senhor, né? Mas isso não vai evitar que haja oposição contra ele. Então, ele revela quem realmente se incomoda com a verdade nesse momento aqui, né? Então, as pessoas que não conseguiam captar a verdade, que não conseguiam aceitar a verdade, vão lá e agarram Paulo, gritando: israelitas, ajudem-nos. Este é o homem que ensina a todos que em toda parte, contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Olha como eles já vão distorcendo, né, a situação, falando que ele era contra. Então o evangelho, ele não contamina o santo, mas ele santifica aquele que é comum. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou esse santo lugar. Então olha que lindo isso, né? Enquanto que eles estão achando que profanou, a gente pode olhar pelo ângulo, né, pela visão, pela ótica espiritual de que mesmo aqueles que não tinham oportunidade estão recebendo a oportunidade de Deus. Lá no 29. Anteriormente, eles haviam visto o efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão, agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas, tentando eles matá-lo. Chegaram notícias aos comandantes das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto.
Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. Meu Deus, pensa que confusão isso aqui, meu pai amado. Aqui, quando eles presumiram, do original é concluir sem evidências, assumir como verdade. Gente, eu quero falar algo para vocês sobre isso aqui. Tem vezes que a gente vai estar tão cego, movido pela nossa carne, que vai faltar evidências, vão faltar fatos, né? Que nos e ainda assim, a gente vai estar lá achando que é uma verdade. A gente vai estar lá achando que não, é isso assim. Quantas vezes alguém te disse algo e tu comprou aquela briga por alguém que falou? Eu lembro muito, gente, da minha mãe, tava conversando com a vizinha dela e ela pegando raiva do que a vizinha tá falando sobre fulano e sobre Beltrano. Graças a Deus que esse tempo passou. Pra honra e glória do nome de Jesus. Nossa, como a nossa casa mudou. Glória a Deus por isso. Mas a minha mãe, ela tinha muito esse hábito, eu também, provavelmente antes de conhecer a palavra de Deus, de ficar fofocando, falando da vida dos outros, né? E elas se paravam ali, né, no muro, que tem um muro assim, e elas ficavam falando, e aí uma ficava falando da vida do outro, né? E eu lembro quando a minha mãe, ela vinha falar pra mim, tu viu que a fulana fez tal coisa? Eu digo, mãe, tu viu ela fazendo isso? Não, mas a fulana falou, eu digo, mas a fulana só falou. Como é que tu já tá com raiva dela, se tu não viu, se tu não tá lá, se tu não é nada? Então, como isso é comum, né? Isso é uma falta de sabedoria da nossa parte, né, humana, né? De deixar a nossa carne e aquilo que alguém ali tá fofocando atingir o nosso coração e enchendo principalmente o nosso coração daquilo que não alegra o Senhor. Ficando contra um irmão, falando mal, profanando do irmão, sentindo às vezes ira, raiva daquela pessoa, até mesmo às vezes por uma própria mentira, tá? Então, oremos, irmãos, né? Para que isso não alcance as nossas casas. E aqui tá a raiz de um grande conflito, né? Suposições, achismos, né? Muitos ataques espirituais começam com eu acho que tal coisa. Às vezes é uma seta, uma tentativa de Satanás de roubar teu coração, né? Então, cuidado para não construir convicções espirituais baseadas em presunções. Amém? Aqui quando eles estão tentando matá-lo, ele reuniu imediatamente. Pronto. Lá no 33, né? Isso. Aí eles pararam de espancar Paulo. Lá no 33, o comandante chegou, prendeu e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então eles pararam de apedrejar ele, mas daí eles amarraram ele, né? Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguiam saber ao certo o que havia acontecido, não tinha clareza. Por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando, acabe com ele. Profecias se cumprem, exatamente. Lembra o que o profeta falou? O que o profeta fez? Ele amarrou o cinto e disse que ele seria entregue, né? Então exatamente isso acontece, não para destruição, mas para um propósito maior do Senhor, né? Então correntes não significa derrota quando Deus está no controle, e nem todo aprisionamento é retroceder ou é perder. Aqui o mesmo grito, né, de acaba com ele, né, é usado, lembra lá em Lucas 23:18? Isso também aconteceu, né? Agora é usado contra Paulo. E eu te pergunto, você está preparado para viver, né, isso que Paulo está vivendo? Se Deus te levantar ou te chamar para viver algo desafiador, para ser apedrejado. Hoje, assim, aqui no nosso caso, é mais difícil que isso aconteça, né? Mas existe ainda muitos lugares que se tu falar da palavra de Deus, tu vai ser apedrejado. Outro dia eu vi uma reportagem que só porque a pessoa ela era crente e ela falava da palavra de Deus, alguém se irou e matou, foi lá, a tiros, entrou na casa e pom. Então ainda hoje isso acontece. Às vezes não precisa só ser cristão, né, gente? Às vezes é só uma flecha, um dardo inflamado de alguém que planta uma ira na mente de alguém, no coração de alguém, já é o suficiente
para ir lá e matar, né? Então isso é uma obra que nós precisamos, né, orar e vigiar o tempo inteiro. O que tá falando aqui na nossa mente? Quem que tá falando aqui na nossa mente? É Satanás, né? Ou realmente a gente tá permitindo que Deus nos direcione em todo o tempo, que Deus... Porque, gente, cada vez isso tem ficado mais claro para mim. Se isso que tá falando na minha mente, né, é para edificar o reino, de acordo com a palavra de Deus, ou se não é, por isso a gente precisa ser conhecedor da palavra de Deus. Por isso a gente está aqui todo dia lendo a palavra de Deus, sendo exposta a mais e mais da palavra de Deus. Buscamos cada vez mais, Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra, para que nós possamos realmente ter a nossa espada afiada. Porque lá em Efésios, quando ele fala sobre toda a armadura de Deus, ele vai falar sobre o capacete da salvação, sobre a couraça da justiça e principalmente sobre a espada, gente. A espada é aquela que corta o jugo, que corta a tentativa de Satanás, que corta Satanás pela raiz, pela cabeça. E para isso a gente precisa ter o entendimento, o conhecimento da palavra de Deus. A gente precisa buscar, a gente precisa ler, a gente precisa entender, a gente precisa buscar a revelação da parte de Deus. A gente precisa orar, vigiar em todo o tempo, para que quando uma tentativa de Satanás venha, a gente possa cortar. Não, isso não é verdade, não, isso não está na palavra. E aquilo ali não alcance o nosso coração, as nossas motivações, para que a gente não vá e faça a obra da carne ao invés de fazer a obra do Espírito, que é o que o Senhor nos chamou. Para fazer a obra dele, para deixar com que nós sejamos usados por ele. Amém? Vamos lá no 37, o discurso de Paulo. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. E aí começa já no 22, tá? Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Aí então a defesa vai começar amanhã, que na verdade já começou aqui na primeira fase. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Glória a Deus por isso. Amanhã a gente vai contextualizar e continuar essa palavra poderosa lá no 22, onde a nossa irmãzinha amada vai nos trazer uma visão. Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por Paulo, aleluia, por cada discípulo, por cada um que continua a obra do Senhor, em nome de Jesus. Eu oro pelos pastores, oh meu Deus do céu, né? Muitas vezes são apedrejados, porque eu creio, tá? Eu não sou pastora para dizer, mas eu creio que eles também criam vínculos, né? Eles amam também os fiéis, os santos que eles estão ali, né? Discipulando e tudo mais. E aí, às vezes, uma flecha, né? É alcançado o coração e aquela pessoa, ela sai da igreja, ela é magoada, ela fica braba, ela fica, né, triste. E isso também provavelmente deve nos deixar, né, a gente, na nossa alma, entristecido, né? Então, que realmente Deus possa fortalecer, né, a todos os santos, não só aos pastores, mas também aos discípulos, aqueles que ainda estão recebendo, aqueles que ainda estão especulando a palavra, né? Glória a Deus por isso. Vamos orar para encerrar? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por mais uma palavra, por mais um dia, por mais tantas revelações que o Senhor tem nos dado, graça em receber, para que sejamos edificados, Pai, sejamos lapidados, Deus, em nome de Jesus, para que a Tua boa obra seja feita, Senhor, em nós e através de nós. Aleluia, Deus. Eis-nos aqui, Senhor, os vasos, nos torne pó, Pai, para que esse vaso seja edificado, lapidado, adornado, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre cada casa, sobre esse dia, Pai amado, que vai ser um dia transbordante da glória de Deus,
cheio, Senhor, do Espírito Santo, do fruto do Teu Espírito, que é amor, que é alegria, que é paz, amabilidade, mansidão, paciência, domínio próprio, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que possamos, Senhor, viver em paz com todos os santos, com todos os irmãos em Cristo Jesus, Deus. Em nome de Jesus, para que a Tua boa obra, Senhor, ela possa continuar, Deus. Sendo edificado, Senhor, o Teu corpo, Deus, até que o Senhor venha, Pai amado. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. É isso, gente. Então, até amanhã. Beijo a todos vocês no coração.